Boa noite, muita paz a todos mais uma vez. Antes da nossa palestra inicial, com a nossa irmã Michele, e como a noite, o dia também é bem propício, mais uma vez eu vou colocar aquele vídeo, né, que nos fala sobre a doutrina, de 3 minutos. Então, enquanto isso, vamos nos manter em prece, agradecendo ao nosso Kardec por essa doutrina, não é, que tanto tem nos ajudado. Só um momento.
Bem, mais uma vez aqui. Hoje a nossa irmã Michele, da cidade de Tupã, São Paulo. A nossa irmã Michele é educadora, escritora da obra Psicografia e Prova Judicial, fundadora da Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Bassanufo, de Tupã. Não é isso, Michele? Isso mesmo, José Carlos. Bassanufo. Eu estou lendo o novo livro de Divaldo. Nosso irmão Eurípides está bem atuante, não é? Está, né? Nesse momento de pandemia e sempre. Então, vamos fazer a nossa prece primeiro e depois iniciaremos a palestra. Amado Jesus, nesta noite, em que o nosso amigo Kardec nos lembra a sua desencarnação, nos deixando como herança o homem de bem, o Evangelho, a imortalidade e tantos outros esclarecimentos. Graças a Ele, Senhor, e a Ti, Ele veio nos trazer o Espírito Consolador, que neste momento está colaborando com essa circunstância tão delicada. Fica conosco, Senhor, mais uma noite. Ajuda-nos a aprender mais um pouco. Inspira a nossa amiga e irmã Michele. E que tenhamos uma boa noite de aprendizado, sentindo as vibrações que o Espiritismo tem a nos oferecer. Assim seja. Então, Michele, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Você está no estado da Bahia, Irará, então se sinta iraraense. Obrigada, amigo José Carlos. Bahia, abençoada terra. Muito obrigada pelo convite, irmãos da Bahia, reunidos aqui com o interior de São Paulo. Essa mistura fica muito boa, do interior de São Paulo para o interior da Bahia. A gratidão imensa pelo convite, que essas vibrações amorosas de muita paz, de muita luz, alcance todos os corações ligados nesse momento, em preces, que Jesus possa nos inspirar e nos abençoar, que Jesus possa conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Gratidão imensa por esse momento. Obrigada, viu? Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Perseverar. Nesses momentos de transição planetária, em que nos encontramos todos em grandes provações, em grandes modificações, nós precisamos seguir os ensinamentos do Cristo Jesus, vivenciá-los em nossa vida, para que possamos fazer a travessia, né, esse momento de transição planetária de forma muito segura, para que possamos aproveitar essa oportunidade divina de avançarmos o nível evolutivo, de nos libertarmos de muitas amarras, aprisionamentos espirituais, energéticos, vibratórios, de milênios, e que agora o Cristo nos toma pelas mãos e nos mostra que nós podemos avançar um pouco mais, adentrar um nível um pouco maior, nos preparando para um grau de existência mais alto, mais elevado, mais sublimado, e nos preparando assim para iniciarmos a jornada da regeneração humana. Então é um momento de divina oportunidade para todos nós da Terra, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que nós possamos compreender essa abençoada oportunidade que o Cristo nos traz. Então nós vamos hoje falar um pouquinho dessa perseverança que está lá em Mateus 24, quando o Cristo trouxe para nós o sermão profético. E o sermão profético, ele é muito especial, né? Porque ele fala desse momento de transição planetária
pelo qual nós passaríamos, todos nós, a humanidade passaria. E ele trouxe para nós as orientações seguras, como nós possamos passar, como nós podemos passar por esse momento com segurança, confiantes, bem aproveitando essa oportunidade. Então vamos ouvir o Cristo. E está em Mateus, capítulo 24, quando os discípulos se reúnem e pedem para o Cristo, né? Senhor, quando acontecerá esses sinais que o Senhor fala para nós? Quando ele diz, né, para os discípulos, olha, esse templo será derrubado e não sobrará pedra sobre pedra, nada. Então os discípulos se reúnem, se aconchegam ao coração do Cristo, porque ao final de um dia de trabalho, de servir, de amparar aquela multidão sedenta, sequiosa de paz, de harmonia, às vezes de um pão, ou o pão da vida, ou um pão material, os dois ao mesmo tempo, né? Então, nesse momento, depois que eles terminavam esses atendimentos, esse trabalho, os discípulos se reuniam com Jesus, na intimidade do lar de Pedro, muitas vezes, para que o Cristo pudesse ensiná-los de forma direta, sem as alegorias e sem as parábolas. Então, o Cristo ensinava para eles. E nesse momento, eles se aconchegaram ao coração do Cristo e perguntaram, Senhor, o Senhor pode nos dizer quando vai acontecer isso? Quais são os sinais, né, que tudo isso virá a acontecer? E o Cristo então diz para eles, né, assim, olha, depois de assentar-se ao monte, ele diz assim, estareis na iminência de ouvir guerra e relatos de guerra. Olhai, ou seja, vede, observe, mas não vos alarmeis. Quer dizer, não perturbem o coração, né? Não vos alarmeis, sem aquele estado de ansiedade, de preocupação, de inquietação, né, de perturbação que nós entramos muitas vezes ao ver o estado das coisas transitórias da matéria, o estado transitório das coisas do mundo. E ele diz assim, que tudo isso aconteceria, mas ele diz para nós, todas essas coisas são o começo das dores do parto, as dores de uma transformação profunda para o nascimento de uma era nova, para o nascimento de um estágio novo para a humanidade, para uma oportunidade evolutiva sublime que adentraríamos. Então não é o fim do mundo, não existe, né? Nós sabemos isso. Então, ele traz para todos nós, quando ele fala para os discípulos, olha, observa, mas não se perturbe, não se assuste, não se alarme com isso. Isso não é o fim, isso é um começo. É o começo do quê? O começo de uma nova era, a era do Espírito que se aproxima. E aí ele diz assim, então vos entregarão aprovação, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E ele diz, esse evangelho do reino será proclamado em toda a terra, para testemunho de todas as nações. Então, o Cristo fala aqui para nós, para o nosso coração, né? Então, nesse momento em que nós estamos passando, é bem o relato daquilo que vivemos, daquilo que estamos vivendo nesse momento, né? Ele diz assim, ó, nesse momento, aqueles que pregam o amor, a solidariedade, o entendimento, o perdão das ofensas, esses são... Quais são os olhos que se direcionam para esse tipo, né, de pessoa que busca o amor do Cristo, a compreensão, viver com tolerância, viver com solidariedade, ser caridoso, num mundo em que parece que o ódio aumentou, num mundo em que parece que as disputas por pontos de vista só crescem, e a separatividade toma conta de todo o orbe, né? Todo o planeta Terra. Então, nesse momento, ele diz, aqueles que me seguem serão perseguidos.
serão olhados com maus olhos até. E nesse mesmo momento, ele diz assim que muitos falsos profetas serão levantados. E esses mesmos, querido Moacir, beijo, viu? E esses mesmos falsos profetas, eles enganarão a muitos. Muitos. Isso é ou não é? São sinais de tudo que nós estamos vivendo. São sinais de tudo que estamos passando no planeta Terra. São sinais, né? E o Cristo diz, então, nesse momento, o amor de muitos se esfriará por multiplicar a iniquidade, essa desigualdade, essa falta aparente de ordem, de lei, né? Parece que só existem as leis para algumas pessoas, para outras não. Por ver essa desigualdade, o amor daqueles que estavam em exercício de iniciar um processo de amar ao próximo, de fazer o bem, de servir a uma causa, de auxiliar, o amor de muitos começa o quê? A se esfriar, a perder o gosto pela caridade, perder o gosto por servir ao próximo, perder o gosto por fazer algo, doar algo de si, achar que não tem nada para doar em seu coração. Isso tem acontecido com muitos de nós, conosco às vezes, várias vezes, né? Ao longo de alguns períodos. Então, o Cristo fala, olha, prestem atenção nesse momento, que o amor de muitos se esfriará. E como nós vamos seguir ao Cristo se o nosso amor congelar? Como nós vamos seguir ao Cristo que é o amor, que é a luz, que é a plenitude, sem amor? Com o coração congelado, frio, gélido, como uma pedra. Não é possível. Então, esse é o primeiro alerta, né, que o Cristo nos dá. E ele fala, então, nesse momento, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele continua nesse sermão dizendo assim, então, nesse momento, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o terraço, não desça para pegar as suas coisas. Então, os que estiverem na Judéia, quer dizer, aquela região, Emmanuel nos ensina que é aquela região espiritual dos que buscam a sua autotransformação, que buscam a espiritualização da sua vida, sublimar a existência. Todos nós estamos na Judéia. Todos nós somos aqueles que se esforçam por seguir ao Cristo. Algumas vezes conseguimos mais, outras menos, mas nos esforçamos por seguir a Jesus. Então estamos na Judéia. Então, para nós que estamos nessa Judéia, o Cristo diz assim, olha, os que estão na Judéia querendo subir as escalas evolutivas, não desça, fuja para os montes. E Emmanuel nos auxilia mais uma vez, né? Que monte é a elevação do nosso padrão mental. Não é o monte físico, né? É o monte da elevação do nosso padrão mental. A elevação das nossas ideias, daquilo que nós plasmamos pelo nosso pensamento que cria a vida. Então ele fala para nós, né, Emmanuel, subir ao monte é buscar as ideias superiores, os pensamentos superiores, um padrão mental superior, que a gente alcança como? Buscando viver o Evangelho de Jesus em nossas vidas, na intimidade de nós, no esforço que nós fazemos por vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Esse é o esforço da subida, e é um esforço de subida, né? Como a gente se esforça para subir um monte. Tem monte aí em Irará? Porque aqui não tem monte, né, gente? Aqui tem algumas subidinhas, mas aqui próximo não tem o município de Quintana, que tem um monte bem, para nós, bem elevado, né, Gi? Você já subiu um monte, Gi? Então, aqui nós temos esse monte, mas não é esse monte que o Cristo está falando, né? É o monte das ideias superiores, dos ideais nobres da vida, de viver como espírito, de alcançarmos a nossa destinação sublime,
que é a plenitude pela comunhão com Deus, e que alcançamos por meio das reencarnações sucessivas, né, milenares. Então aqui o Cristo fala para nós que nós precisamos perseverar para alcançar esse estado, esse estágio, né? Perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas vezes a gente entende que esse perseverar até o fim é até o fim de término, de terminou algo, né? Mas aqui o Cristo está falando de um objetivo, de uma finalidade. Aquele que perseverar em busca da sua finalidade, esse será salvo. Então, vamos pensar qual que é a finalidade, qual é o objetivo, para que nós nascemos, para que nós reencarnamos. Qual é a tua finalidade? Qual é o teu objetivo? Deus te criou para quê? Deus te criou para a plenitude. Deus te criou com potencialidades angélicas, divinas. Deus te criou e você tem posse, tome posse, né? Você tem direito, né? Se assim podemos dizer, nós professores do direito, a uma herança que é a herança divina dentro de nós, em nós, como espíritos imortais que somos, nós temos potencialidades divinas, aguardando ali o nosso processo de desenvolvimento pelo esforço de cada dia, ser melhor hoje do que ontem, doar de mim mais do que ontem, exercer com mais amor aquilo que eu faço, ter mais caridade com o próximo, aumentar o meu nível de paciência, o meu nível de compreensão, entender e tolerar e crescer. Então, dentro de nós, essas sementes divinas, elas se desenvolvem, essas potências divinas, elas se desenvolvem pelo esforço de cada dia, ali no ambiente de trabalho, no lar, na sociedade, em todos os locais. Esse esforço para que nós possamos nos tornar aí os homens, os seres espirituais de bem que Allan Kardec traz para nós, pela vivência do bem maior. Só há felicidade quando nós vivenciarmos esse estado, né? De nos esforçarmos por desenvolver as potências divinas e compreender a cada dia ao acordar, eu sou um ser divino. Eu sou um ser que trago em mim potencialidades divinas, esperando o toque de despertar, esperando o meu trabalho interno, como um campo em que eu vou arar, eu vou cuidar, eu vou tratar da terra e semear, e depois regar e cuidar dos matinhos para que essa semente cresça e se torne uma hortaliça, ou uma flor, ou uma árvore frutífera. Este trabalho é o trabalho que a gente faz dentro de nós, com essas sementes divinas que o Cristo plantou em nossos corações, que Deus nos deu, né? E que o Cristo é o semeador divino que vem cultivar no silêncio de nossos pensamentos. O jardineiro divino as cultiva, né? Cultiva. Então, o espírito deve ser cultivado como um campo. Lindo campo, né, Moacir? Então, vamos cuidar dessa semeadura, desse campo interno. E para que nós possamos, então, cuidar e alcançar esse estado, nós precisamos da perseverança. Porque nesses momentos de transição planetária, em que as vibrações ficam mais densas, em que muitas vezes os ânimos são mais de mal, né? De falta de ânimo, de desânimo mesmo, às vezes desesperança, às vezes de falta de coragem ou falta de fé, que campeiam os pensamentos daqueles que não se compreendem como espíritos, que não buscaram a espiritualização de si mesmos e que adoecem espiritualmente, mentalmente, fisicamente nesses momentos. Muitas vezes essas vibrações enfermas nos tomam, refletem
né? Nós refletimos nos nossos pensamentos, na nossa estrutura energética, e para que nós possamos, então, vencer todo esse estado, né? Vencer o mal que há em nós, as dificuldades que trazemos em nós, precisamos da perseverança. Perseverar neste objetivo nobre da existência, perseverar em acender a nossa luz todos os dias. Então, vamos perseverar. Até quando? Até atingirmos o objetivo. Perseverança é a palavra de ordem para esse momento de transição planetária. Perseverança no bem. Expandir o bem que há em nós. Construir bem em nós. Expandir o bem por meio das nossas ações. Doar o melhor de nós onde pudermos. Quem é que não pode fazer isso? Todos nós podemos. Mas se desistirmos no meio do caminho, porque esse ou aquele não atendeu os meus desejos, porque aquele ou outro foi ingrato e não soube agradecer ou reconhecer o meu esforço, porque este ou aquele se colocou como barreira ao desenvolvimento do bem em mim. Nós não podemos ter esse tipo de justificativa, né? Porque esse trabalho é interior, depende somente de nós. Se estivermos alertas, vigilantes, vigiando, orando e perseverando nesse bem. O benfeitor Emmanuel traz para nós uma lição acerca desta passagem evangélica que se chama Até ao Fim, que está no livro Pão Nosso, capítulo 36. E ele diz assim: até ao fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. É para isso que o evangelho veio até nós, para que nós possamos atingir, alcançar as finalidades superiores da nossa existência como espíritos imortais. Muitas vezes nós espíritas nos pegamos vivendo como corpos físicos, como matéria, esquecidos das escolhas das provas que nós escolhemos, esquecidos do nosso contexto, do nosso planejamento reencarnatório, da programação reencarnatória que fizemos, esquecidos de que as lutas nos tornarão maiores, esquecidos de que as expiações nos libertam, esquecidos de que as provas nos colocam num grau maior, mais alto, e assim cultivaremos e trabalharemos e construiremos virtudes que não possuíamos. Então, muitas vezes, nos esquecemos que aqueles instrumentos de ajuste, aqueles instrumentos de transformação espiritual que se colocam muitas vezes como um ser difícil na minha existência, é justamente aquele que vai me auxiliar nesse processo de libertação, se eu bem compreender e aproveitar esse planejamento reencarnatório. Então precisamos buscar viver de forma desperta, de forma lúcida, como espíritos imortais, como espíritos em busca dos objetivos superiores da existência. Não ficaremos aqui para sempre. Temos algo a cumprir. E depois retornamos para casa, para o nosso lar, de onde viemos, de onde saímos com muitos planejamentos e muita vontade de transformar, de sublimar, de reparar, de progredir. Então, aqui ele fala sobre isso, né? Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quebrar o casulo da animalidade, da materialidade, dos elos que nos aprisionam a nós mesmos, ao personalismo, ao egoísmo, ao orgulho, porque aí as nossas energias só giram em torno de nós, né? No egoísta, no orgulhoso, as energias giram de si para si.
Não há uma expansão energética vibratória, não há expansão do estado mental, dos pensamentos, desse padrão mental. Não há como ele absorver as energias superiores da vida, porque ele está aprisionado em si. Então, isso é um casulo, isso é uma prisão, isso é um aprisionamento. Então, ele diz, para que nós possamos vencer esse estágio e então passarmos, conseguir vencer essas más tendências que trazemos, nós precisamos da perseverança. Somente os espíritos que saibam perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Então, esse caminho de ascensão, né, o caminho da luz, ele traz para nós muita luz, muitas flores, muitas bênçãos, e a nossa cota de sacrifício para trilharmos a porta estreita, para que nós possamos vencer esse casulo que nos aprisiona, porque trazemos memórias milenares, memórias com arquivos energéticos enfermiços de milênios, que necessitam da nossa transformação, do esforço de agora fazer diferente, para construirmos memórias mais sublimes e luminosas, que participam dos nossos atos, das nossas escolhas, da construção dos nossos sentimentos nobres, né? Então ele fala aqui para nós: é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Muitas vezes nós temos em nós, ainda hoje, esse entendimento, né, bastante rudimentar dos favores divinos para todos nós. Se eu oro, logo Deus me atende nesse favor. Se eu trabalho e eu faço uma doação, e se eu trabalho ali na seara espírita, logo eu vou ter privilégio. Essa postura, né, dos favores da divindade é de uma religiosidade muito pueril, muito imatura, que foram as religiosidades do passado, né, da troca. Olha, se você é cumpridor fiel, você vai viver só em prosperidade. A prosperidade que o Pai nos oferta é a prosperidade da herança divina. Não é do pó da terra, né? Que é pó. E ao pó ficará. Retém, né? Tudo que é matéria, a matéria retém. Mas nós não somos matéria. Estamos agora em corpos físicos, momentaneamente, para que possamos atingir a luminosidade espiritual por meio das encarnações e das oportunidades que a matéria nos oferece. Pelas oportunidades divinas, dos planejamentos amorosos que o Pai traz para nós e que nós escolhemos, né? Quando já temos um grau de lucidez espiritual, nós, junto com uma equipe imensa, pensamos o nosso planejamento encarnatório. Então, aqui ele diz para nós precisamos apagar essas falsas noções de favores da divindade e refletir se nós estamos nos colocando perante a divindade, perante Deus, o Cristo Jesus, como discípulos que seguem, que buscam seguir ao Cristo para ser melhor a cada dia, para servir melhor a cada dia, ou se ainda estamos como aqueles servos que querem algo em troca, aquela multidão que seguia Jesus em troca de pão, em troca de curas para si ou para algum ente querido, em troca de algo. E como que a gente pode perceber isso? Fazendo uma análise da nossa motivação no nosso trabalho, quando nós estamos servindo, fazendo bem, e o outro é ingrato, e o outro não percebe, ou o outro dá exatamente o contrário do que aquilo que nós esperaríamos. Como fica o nosso coração nesse momento? Desanimamos da tarefa? Desanimamos ou perseveramos? Continuamos, seguimos, prosseguimos avante. Queremos algo em troca
ou estamos próximos do Cristo para melhorar o nosso coração, o nosso estágio vibratório, melhor servir ao Cristo? Então precisamos pensar nisso para que a nossa religiosidade seja essa da fé raciocinada que Kardec nos trouxe. Então aqui ele diz para nós: ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Não dá para a gente fugir dessa nossa porcentagem do esforço, da subida, da porcentagem de esforço que nós precisamos para a conquista dessa vida sublimada, do ser espiritual que nós somos, né? Para que nós possamos nos aperfeiçoar, vencer as nossas más tendências, vencer o orgulho, vencer o egoísmo e todas as suas ramificações, nós precisamos do esforço próprio de vivermos o bem, de expandirmos o bem e trabalharmos os nossos sentimentos, o nosso coração, como um campo, né? Cuidando da semente para que ela se torne uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, cuidar da semente, porque em nós essas sementes com potencialidades angélicas também aguardam de nós esse cultivo, esse cuidado. É tão bom, né, quando nós estamos num campo, tá muito calor, muito sol, e nós avistamos uma árvore frondosa, e nos abrigamos sob sua sombra e observamos que ela tem, além de sombra, além de toda aquela vibração, aquele frescor, né? Aquela vida, ela ainda oferece frutos. Ainda oferece frutos. O trabalho que essa semente teve, o esforço, o tropismo de buscar a luz, se alimentar da luz e cumprir o seu dever divino, é o mesmo que nós fazemos em busca do tropismo divino, da luz do Pai, para que nós possamos desenvolver essas potências que existem em nós e nos tornarmos também espíritos amorosos que expandem o bem, capaz de trazer descanso, acolher aqueles que são necessitados e ainda alimentá-los, como Cristo disse para a mulher samaritana: se soubesses quem te pede de beber, eu tenho água viva. Se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Ainda mais, você se tornará uma fonte inesgotável a jorrar. Então é isso, nós nascemos para isso. Nós não podemos tamponar a nossa destinação divina, não é possível. Nós vamos todos nos tornarmos seres angélicos, todos. Como cabe a cada um de nós o cultivo dessas sementes em nosso coração. E aí ele diz para nós, então: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Nunca. Os homens tentaram enganar os homens, né? A dizer que as portas não estavam abertas para determinadas pessoas, que cometiam isso, que faziam aquilo, que eram pecadores. Mas não, o Cristo sempre manteve as portas do céu abertas para todos nós, porque é da lei divina, a lei de amor, né? Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Asas de amor e sabedoria para que possa alçar esses voos do amor, para que possa alcançar a sua destinação divina. Amar, trabalhar os sentimentos, construir os sentimentos nobres em si, desenvolver as suas potencialidades divinas, a sua herança, tomar posse da sua herança divina. E sabedoria, utilizar o conhecimento da verdade, das leis divinas para o desenvolvimento do amor. Então ele diz aqui para nós, para isso, para esse trabalho, o Senhor concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Então, o material de misericórdia divina que Deus oferece para todos é igual. Ninguém recebe mais. Ninguém.
O anjo não recebeu mais para se tornar um anjo. Ele foi criado simples e ignorante como nós. As escolhas, o trabalho que ele fez para se tornar anjo pode ter diferenciado do nosso, né? Nosso trabalho é talhar essa nossa escultura divina, cultivar o campo dos nossos sentimentos. Aí é um trabalho individual. Mas o material divino em todos nós é o mesmo. As oportunidades são as mesmas. O que depende é das nossas escolhas e do nosso trabalho. E aí ele diz aqui para nós, semelhante tarefa, porém, demanda esforço enorme. É um esforço grande, imenso. Ele traz aqui enorme. Enorme. Quantas ervas daninhas nós temos que retirar ali da plantinha tenra que está iniciando o seu processo, né? Brotou e está começando a crescer para se fortalecer. Se nós deixarmos esse campo abandonado, essas ervas daninhas retiram toda a força da terra e podem sufocar a plantinha e ela não desenvolve, ou ela fica mirradinha, né? Fica mirradinha, adoece, perde a força e não se torna árvore frondosa. Quanto ela vai precisar de adubo, quanto ela vai precisar de água, quanto ela vai precisar de retirar detritos, de proteção, de uma estaquia para quando ela começar a crescer, ela possa crescer, né, reta, retilínea, proteção contra os animais, enfim. E o nosso trabalho? Esse é o nosso trabalho, exato, de todos os momentos, de todos os minutos, de todos os momentos. Agora, se nós abandonarmos todo esse trabalho, não há perseverança. E sem perseverança, não há alcance dos nossos objetivos. Nós não conquistamos os nossos objetivos. A minha filha de 4 anos, no alto da sua sabedoria, olhou para o pai, né, Fábio, e disse essa semana, quem não persiste, não conquista as coisas. Porque ela queria muito uma coisa, e ela foi, persistiu e conquistou o que ela queria e ficou muito satisfeita de ver a natureza de uma forma assim, mais próxima que ela queria. Então, quem não persevera no seu objetivo divino de cumprir em si, né, o desenvolvimento das suas potencialidades divinas, demora nesse processo, se desvia da rota, começa a andar em circuito fechado, entra num processo de dor profundo, sem necessidade. Não é a dor que liberta, né? Não é a dor que nos alça voos maiores, não é a dor do aprisionamento em si mesmo, de ficar ensimesmado, de ficar aprisionado nas suas enfermidades morais, de não querer, né, Fabi? De não querer conquistar o que é divino em nós. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. E ele fala que isso é um esforço enorme. Então, se é um esforço enorme, vamos comemorar cada esforço. Não somente as conquistas, cada esforço. Comemore o teu esforço. Olha para você e valoriza os teus esforços. Você costuma valorizar o teu esforço, acolher quando você tem as suas necessidades, se sente fragilizado ou não? Entra num processo de inaceitação da própria fragilidade, não aceita a si mesmo, não se acolhe. Se acolha. Olha para as suas conquistas de 5 anos para cá, de 10 anos, de 1 ano, de 6 meses, de uma semana, porque nós estamos em plena transformação todos os momentos e todos os minutos. Olha para isso, para o teu trabalho, para o teu esforço. Se sinta feliz com o teu esforço, porque isso vai fazer com que as tuas resistências e a tua força espiritual expanda, aumente. Agora, se nós entramos num processo de perfeccionismo, de cobrar de nós perfeições que não nos cabem agora, mas é o processo que nós vamos alcançar pelo cumprimento dos nossos deveres, por continuar avante, firme no nosso objetivo existencial de sublimar a vida, nós vamos nos fortalecer. Existem fases na nossa vida, como a fase da lua. A lua não tem fases.
Ou ela está sempre nova? Não, ela tem fase de minguar. Tem a fase da lua minguante. Nós também não somos assim. Nós não somos feitos de fase. As estações do ano não são feitas de fases diferentes. A árvore frutífera, tem árvore frutífera que dá fruto uma vez ao ano. O ipê, que é uma árvore maravilhosa, que nós temos muitos aqui, né? É maravilhoso, gente. Eu mando sempre fotos dos nossos ipês para o Moacir. Ele também gosta. E eu amo os ipês todos. Assim, é uma fascinação. Mas o branco me deixa num estado espiritual elevado. Ele me traz algo assim de, eu não sei explicar, né? De espiritualidade. Então, esse ipê, ele vai dar flor o ano inteiro? Não, na fase dele, ele cumpre o seu papel. Ele está verdinho o ano inteiro, de repente ele começa a ficar muito estranho, né? Aí ele vai dar a florada dele, depois da florada parece que morreu. Você olha para aquela árvore sem nada, sem folha, sem flor, e fala, morreu. Não, ele está fechando em si mesmo para se renovar para um novo ciclo e continuar o cumprimento do seu dever na Terra. Nós também somos assim. Então, existem fases em que nós estamos sentindo uma comunhão maior com o Pai, existem fases que nós estamos mais centrados assim em nós para um momento de reflexão, de retomada de forças, de recomeçar, de refazer as rotas, e aí recomeçar e seguir os nossos ciclos. Então, nós precisamos também compreender a nós mesmos, né? E aí ele diz assim, a fim de concluí-la, né, a nossa tarefa, que demanda enorme esforço, a fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências, do dia a dia, dos minutos de cada dia, um dia após o outro, e das vidas sucessivas, que são bênçãos e presentes divinos para todos nós, porque ao longo das nossas reencarnações sucessivas, alcançamos essa finalidade, né? Esse objetivo. Muita gente se desanima, muita gente. O amor de muitos se esfriará, né? Não diz o Cristo aqui no sermão profético? Muita gente se desanima e prefere estacionar. E estacionar séculos a fio. Estacionar por séculos. Nos labirintos da inferioridade. Muitos. O amor de muitos se esfria e paralisamos. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar. Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre. Olha que lindo! As finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Pão Nosso, tá? É o livro. Então, quando nós perseveramos, as lutas vêm, as dificuldades chegam, existem os momentos, as fases, né, de expansão, de retraimento, retomada de forças e expansão e retraimento, retomamos as forças, fazemos as nossas autorreflexões, as modificações e expandimos. É o ciclo da vida. O segredo é continuar, seguir avante, perseverar no bem, compreender cada fase da nossa vida como uma fase muito importante para nós. Existem aqueles momentos de pausa, né, da nossa existência, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar estacionados. Aí ele traz aqui para nós, estacionar é quando a gente estaciona na inferioridade, aprisionados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nas más tendências, e desistimos do processo. Aqui ele fala para nós, olha, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir o objetivo.
E aí ele fala assim, das finalidades divinas do caminho terrestre. O nosso caminho terrestre tem uma finalidade divina, que é nos conduzir à perfeição, à comunhão plena com o nosso Pai Criador, à comunhão plena com o Cristo Jesus, a nossa transformação para nos tornarmos seres angélicos. Deus nos criou para isso, para felicidade, para plenitude, para beleza, para luz. Nós não vamos fugir dessa destinação, nenhum de nós. Todos, aquele criminoso mais vil que nós observamos, muitas vezes escandalizados por não compreendermos as lições do Cristo, ele se tornará um anjo. Nós nos tornaremos anjos. Você que está se sentindo enfraquecido na luta, deixa a tua luz brilhar, você vai se tornar um anjo. As potências de anjo estão aí. Coloque-as para trabalhar, expanda, confia na tua herança divina, compreenda o teu momento, se fortaleça no Cristo e siga. Avante para o alvo. Qual é o nosso objetivo de vida? Não vamos tirar da nossa mente nem um minuto, nosso objetivo existencial, para que aqui nos encontramos, porque nós estamos aqui. Os nossos objetivos são divinos, não são mundanos. O que é do mundo ficará no pó da terra, mas o que construímos segue conosco, vida afora. E aí ele fala para nós, né? Para que nós possamos continuar a nossa trajetória sublime de perfeição. O Cristo, então, vem para nos convidar para um banquete espiritual, para uma condição de vida superior, feliz, plena, com muita abundância espiritual. Por que que, por vezes, nós queremos nos manter na inanição, famintos espiritualmente, quando Cristo nos chama à porta? Eis que estou aqui, bato. Por que que nós não abrimos as portas para o Cristo, para que Ele possa operar em nós essa transformação, para que Ele possa, como semeador divino, cultivar as sementes? Então vamos, amigos, vamos todos nós nesse momento de muitas dificuldades, no qual todos nós estamos passando, vamos dar as mãos agora de forma verdadeiramente dar as mãos, né? Numa troca vibratória, porque estamos todos mais afastados fisicamente, mas não vibratoriamente. Vamos seguir o nosso alvo, vamos seguir o nosso objetivo. O querido Eurípides Barçanufo, esse espírito que tem um compromisso imenso com o Brasil, de trabalhar para o Cristo, para a implantação da pátria do Evangelho, para que esse Brasil se transforme além do coração do mundo, na pátria do Evangelho. Em todas as suas mensagens, ele nos convoca a seguirmos avante neste nosso propósito e projeto de vida, que é atingir a sublimidade da existência, para que nós possamos continuar nessa caminhada perseverantes até atingirmos a finalidade maior, que é a nossa plenitude e a nossa comunhão com o Pai. Então, vamos seguir avante, vamos perseverar e vamos continuar. Agradeço imensamente ao convite do irmão, agradeço muito ao Moacir, que fez a ponte, para que nós pudéssemos unir, então, o interior de São Paulo com o interior da Bahia e fazer esse encontro de interior, porque como é bom morar no interior, né? Vocês me ouvem sempre falando isso, né? Como é bom. Muito obrigada aos amigos, companheiros da Bahia. A minha gratidão a todos. Obrigada, viu? Um dia estaremos juntos fisicamente. Obrigada, viu, Caminho da Luz? Que Jesus possa abençoar a todos. Uma noite de paz, de luz. Que Jesus envolva cada coração. Que Jesus envolva as casas espíritas de Irará, nessa união fraterna, bonita, muito bonita. Que Jesus envolva todos nesse trabalho, que é um trabalho muito belo, de união de vocês.
e que os fortaleça hoje e sempre. Gratidão, viu? Gratidão a todos. Obrigado pelo carinho, Ivanete. Obrigada, José Carlos. Nós que agradecemos a você. Michele, tem uma pergunta aqui, eu vou colocar você responder. Pode ser? Claro. Do nosso Luzia Ribeiro. A pergunta é: mas perseverar no mesmo lugar, isso é sinal de luta ou de medo de sair da sua zona de confronto, mesmo sabendo que está batendo em ponta de faca? Pergunta de Luzia Ribeiro. Ô, Luzia, minha querida, precisamos conversar, hein, Luzia? A Luzia é uma companheira nossa de estudo, não da mesma cidade, mas de estudo. Luzia, nós precisamos muito analisar o nosso contexto reencarnatório, o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa analisar cada caso, cada situação, cada circunstância, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos ser enxugar gelo, né? Murro em ponta de faca, ficar patinando no local, muitas vezes pode ser uma ausência nossa de compreender o nosso planejamento reencarnatório, de compreender por que escolhemos determinadas circunstâncias, determinados relacionamentos, por que escolhemos, o que precisaríamos vencer, o que precisaríamos construir em nós, qual é o ponto cristalizado energético em nosso contexto energético vibratório para que nós escolhêssemos determinadas situações. E se nós percebemos que dentro de nós existe muita rebeldia em determinada circunstância, situação, buscar no Evangelho do Cristo, que é sempre o convite de todos os dias, para que nós possamos transformar a nossa rebeldia no perdão, na compreensão, na tolerância. E o Cristo, quando ele fala para que nós possamos dar a outra face, para que nós possamos compreender, para que nós possamos perseverar, ele não diz para nós nos abandonarmos. Em nenhum momento, de forma alguma. É para que nós possamos avançar. E quando ele fala de amor, como que ele nos ensina a amar? Ele nos ensina que a lei está resumida da seguinte forma: quando nós amamos a Deus com todas as forças, sobre tudo que nós temos, né? Com tudo que nós temos. Amar a Deus com todas as suas forças, todas as suas potências, tudo que você tem, sobre todas as coisas. E amar ao próximo, como a ti mesmo. Nós só vamos conseguir amar o outro, compreender o tempo do espírito e fazer um processo de perdão e convivência quando nós amarmos a nós mesmos. E amar a nós mesmos muitas vezes é muito difícil, né? Porque nós exigimos de nós, às vezes, um ponto de evolução que nós ainda não nos encontramos, mas que nós vamos alcançar. Com a aceitação de si mesmo, o acolhimento do estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, nós precisamos analisar esse contexto em que nós estamos, para que nós possamos amar o outro, mas amar a nós mesmos. Para que nós possamos perseverar nesse processo interior de evolução. Como nós vamos evoluir? Como eu posso progredir nessa circunstância? De que forma eu vou evoluir nesse ponto em que eu estou me encontrando? Respeitando-me e respeitando o próximo. É isso que o Cristo traz. Então, analisar a si mesmo e amar a nós mesmos. Esse é o ponto que o Cristo nos trouxe. Eu não sei se eu te respondi, senão depois a gente conversa pessoalmente. Michele, seu nome é Michele Ribeiro de Melo, né? Nós temos aqui em Ará também uma família, né? Nosso irmão Raimundo Ribeiro, né? A esposa dele está nos assistindo. Não é? Então, um abraço aos nossos irmãos de Tupã. Irará vai estar sempre aberto. Teremos Moacir fez essa ponte e com certeza teremos outros convites. Tá? Pode aguardar.
Michele, já aceitei, viu, José Carlos? Já aceitei. Que bom, né? A noite é curta para a gente ficar conversando, né? É uma pena. Então, eu vou pedir a você que faça a nossa prece final, tá bom? Sim, De encerramento. Faço sim. Gratidão, amigo. Obrigada. Vamos todos, então, unidos nas mesmas vibrações, no mesmo pensamento, agradecer. Agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, por tamanho amor, desvelado amor por cada um de nós. Agradecer ao Cristo Jesus, que nos embala nesse momento, em seus braços amorosos, em seu coração luminoso, a nos impulsionar à vivência do amor, a quebrarmos os casulos da inferioridade, para que possamos juntos, irmanados no mesmo ideal, vivermos como irmãos, vivermos como humanos, vivermos como espíritos, adentrarmos a uma nova era de amor, de regeneração, de fraternidade, de solidariedade, de união de ideais, para que possamos impulsionar o nosso processo evolutivo. Que nós tenhamos olhos, ouvidos espirituais para compreender o nosso contexto espiritual, para compreender as lutas que chegam até nós, nos convidando às modificações necessárias do nosso padrão mental, do nosso contexto energético vibratório, na construção de sentimentos mais nobres. Que nós possamos compreender que aqui nos encontramos no coração do mundo, na pátria do Evangelho, para que o nosso trabalho de cada dia seja o trabalho daqueles que colaboram com o Cristo para a implantação desse projeto de amor. Brilhemos as nossas luzes pela expansão do bem que há em nós. Intimoratos, firmes, avante, cumprindo a nossa herança divina em nós, cumprindo o planejamento divino em nossas existências, desenvolvendo as asas do amor e da sabedoria pelo conhecimento e vivência das leis divinas. Sejamos luzes, pois o momento pede que cada um de nós acenda a luz do seu coração, para que possamos assim iluminar milhares de irmãos que permanecem nas trevas da inferioridade, da ignorância, das ilusões, e que são também como nós, convocados à mudança do seu padrão vibratório, mas que não trouxeram nesse momento de comunhão o óleo das suas candeias de amor, que se encontram vazios pela indiferença das coisas espirituais. Que nós sejamos luzes, que nós sejamos bênçãos, que nós sejamos árvores frondosas e frutíferas, onde nos encontramos e onde estivermos. Que a doce paz do Cristo Jesus permaneça em nossos corações e que tenhamos boa vontade para com todos aqueles que estão conosco e que se aproximarem de nós. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te saúdam e glorificam, Senhor, mais uma vez. Sê conosco, Jesus. Que assim seja. Gratidão ao nosso irmão Moacir, né, que está aí nos assistindo. Um abraço mais uma vez. Ao nosso irmão Luiz Sena, de Biritinga. Temos algumas cidades aqui vizinhas, Michele, que estão nos assistindo, tá? E todos agradecem, bate palma, tem muitas palavras de gratidão para você. Obrigada. Um abraço a todos. Michele, que Deus... Obrigada, gente. Por tudo. Uma boa noite. A gente se vê uma outra oportunidade, provavelmente antes do final do ano, viu? Que assim seja. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada.